Uma segunda-feira animadora para o torcedor vascaíno. Uma segunda pós-vitória contra o América Mineiro que deu uma certa tranquilidade ao Vasco nesta reta final de Campeonato Brasileiro. Uma segunda-feira de punição ao Cruzeiro por parte do STJD, muito próximo de ser confirmado que o Clube Mineiro estará tendo o seu público suspenso dentro dos estádios até o final deste Campeonato Brasileiro. Uma segunda-feira também de transição entre diretorias, de reunião entre a atual diretoria de Jorge Salgado e a futura diretoria de Pedrinho. Uma segunda-feira animadora, agitada, até mesmo de apresentação à seleção brasileira por parte de Gabriel Peck. E tudo isto que aconteceu nesta segunda-feira, você saberá aqui neste Boa Noite Gigante. Um vídeo agitado, um vídeo movimentado, um vídeo imperdível para todos os torcedores cruzmaltinos. E é claro, você vascaíno que está aí do outro lado não poderá perder este vídeo. Porém, como sempre fazemos aqui no nosso canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito no nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Agradecer também a todos vocês que vêm dando a força, o apoio ao nosso canal para fazer com que cada vez mais pessoas conheçam o nosso conteúdo. E você que está chegando aqui e ainda não nos conhece, estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, sempre com o Acorda Vascão às 7 horas da manhã em ponto aqui no canal. Por volta das 2, 3 horas da tarde, também com o Fala Gigante, e na parte da noite com o Boa Noite Gigante. Então, é claro, contamos muito com a presença de todos vocês sempre nos nossos vídeos para ficar muito bem informado sobre o nosso cruzmaltino. Então, já se inscreva, você que está aí do outro lado à procura de um canal que fale de Vasco da Gama. E você que já assiste ao nosso conteúdo, porém não tem ainda o sininho de notificação ativado, ative também esse sininho para que todos os nossos vídeos venham a ser notificados até vocês e automaticamente você fique muito bem informado sobre o nosso cruzmaltino. Além disso, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação e o crescimento do nosso canal. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, pois, olha, torcedor vascaíno, foi de fato uma segunda-feira muito agitada e muito movimentada dentro do nosso cruzmaltino. Uma segunda-feira que, como a gente trouxe a vocês logo no início desse vídeo, foi marcada pela possível suspensão de torcedores cruzeirenses no estádio até o final deste Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, que já vive um momento muito complicado nesta reta final de Brasileirão, dentro da zona do rebaixamento por 2 rodadas consecutivas. Um clube que já chegou à liderança do Brasileirão no início da competição, nesse momento está entre os 4 clubes que estão sendo rebaixados à Série B do Campeonato Brasileiro no ano de 2024. E após a derrota para a equipe do Coritiba neste último sábado, dentro da Vila Capanema, no Paraná, torcedores cruzeirenses resolveram adentrar ao gramado do estádio numa tentativa de agredir jogadores cruzeirenses. A partir desse momento, entrou em campo também, invadindo o gramado, torcedores coritibanos. E foi iniciada uma guerra campal dentro da Vila Capanema, com cenas de fato lamentáveis. O Superior Tribunal de Justiça Desportivo, órgão que julga causas do futebol brasileiro, nesse momento, a expectativa é que venha a ser solicitada por parte dele no caso, suspensão preventiva de torcedores, tanto do Cruzeiro quanto do Coritiba, pelos próximos 30 dias. A expectativa é que isso venha acontecer já nas próximas horas, ou seja, como serão pelos próximos 30 dias punidos preventivamente Cruzeiro e Coritiba, tanto o Clube Mineiro quanto o Clube Paranaense não poderão ter dentro do estádio, né, em que estiverem atuando ou como mandante ou como visitante, a presença dos seus torcedores. Então essa é a informação. Cruzeiro que hoje já vive um momento muito ruim, sem um técnico, pois o Zé Ricardo foi demitido na noite de ontem, poderá também não contar com o apoio do seu torcedor para a partida do próximo dia 22 de novembro contra o Vasco da Gama, dentro do Mineirão. Mas olha, vascaíno, é inacreditável como funciona esse STJD.
Superior Tribunal de Justiça Desportivo, me desculpe, mas parece que tem uma perseguição ao Vasco da Gama, pois nesses últimos dias já houve julgamento para suspender o Medel, caiu por terra. Houve julgamento para suspender o Jair com aquela cotovelada contra a equipe do Bahia na Arena Fonte Nova. Não andou. O STJD, durante essa temporada, tentou aumentar a punição a São Januário após o Vasco já ter cumprido os 4 jogos sem públicos dentro dos estádios. Não conseguiu também dar prosseguimento a esta tentativa de aumento da punição. O Santos hoje atua na Vila Belmiro com público, tendo um efeito suspensivo. Então são coisas que acontecem que o torcedor vascaíno começa a olhar e falar: calma aí, o que está acontecendo? O STJD é tão forte nas suas punições com o Vasco, mas é tão leve com relação aos outros clubes. Por que isso? E para piorar ainda mais a situação, nestas últimas horas tivemos a informação que o Superior Tribunal de Justiça Desportivo marcou um julgamento para o próximo dia 21 de novembro, um dia antes da partida decisiva contra o Cruzeiro no Mineirão. O Cruzeiro entrará em campo numa quarta-feira contra o Vasco da Gama e no dia 21, na terça, estará acontecendo esse julgamento de Pablo Verrete. Sim, o atacante argentino será julgado com possibilidade de pegar uma suspensão de 4 a 12 partidas pela expulsão contra a equipe do Goiás. Um lance que nem sequer o cartão vermelho foi dado. Pablo Verrete, ao subir para tentar cabecear, eu não vejo, mas o árbitro em campo entendeu que houve uma cotovelada do atacante argentino e levou o segundo cartão amarelo e automaticamente foi expulso de campo. Na súmula foi relatada a agressão física e o STJD hoje, neste momento, denuncia Pablo Verrete exatamente por isso, por agressão física, num lance em que não houve absolutamente nada. E Pablo Verrete tem chance de ser punido de no mínimo 4 a 12 jogos com exatamente algo que não aconteceu por parte da STJD. Então a STJD, me desculpe, mas só pode ser brincadeira, pois enquanto o Verrete será julgado por um lance como esse, o Vasco teve uma partida contra o Botafogo, dentro de São Januário, na segunda-feira, inclusive passada, em que o zagueiro Bastos do Botafogo sobe e dá uma cotovelada na cara de Pablo Verrete, e no lance nem sequer amarelo foi dado ao zagueiro do Botafogo, enquanto nos lances do Verrete foi vermelho e rua. É difícil, é complicado demais. O critério utilizado é um contra o Vasco e outro a favor do Vasco da Gama. Essas coisas, com todo respeito, cansam o torcedor cruzmaltino. A gente do fundo do coração espera que nada aconteça nesse próximo dia 21. Porque olha, se Verrete for punido, se for um jogo de punição no mínimo, vai ser muito complicado. Vai emacular completamente esse campeonato brasileiro. Verrete hoje é um grande nome. Se a gente olhar para as estatísticas, Verrete hoje lidera as estatísticas do Vasco em gols, em chances, em chute e em duelos desde a sua estreia. Desde o momento que estreou com a camisa do Vasco, o Verrete é o primeiro em gols com 9, é o primeiro em participações em gols com 10, já que tem também uma assistência, é o primeiro em chances claras convertidas com 7, é o primeiro em chutes certos com 24, é o primeiro em chute no gol com 51, é o primeiro em duelos aéreos ganhos com 84 e é o primeiro em duelos ganhos com 127. Com certeza, quem não quer o Vasco na primeira divisão, não quer o Verrete entrando em campo. E volto a repetir, irão fazer de tudo, quem não quer o Vasco na primeira divisão, para tirar o Verrete de jogada. Mas não vão conseguir. A gente espera que tudo venha dar certo e contra o Cruzeiro no dia 22, o Verrete balance as redes e afunde o clube de Minas Gerais para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O pirata, o argentino, é de fato diferente. Mas enfim, né, torcedor? Vamos seguir, vamos ainda falar de Vasco da Gama, pois foi uma segunda-feira agitadíssima para o nosso cruzmaltino. Como a gente falou, né? Uma segunda-feira que, é claro, foi muito empolgante após a vitória que aconteceu na tarde de ontem em São Januário. Uma segunda-feira, inclusive, de encontros entre a atual diretoria e a próxima diretoria, que será comandada pelo Pedrinho, presidente do Vasco pelo próximo triênio. O encontro já aconteceu na tarde de ontem, de domingo, antes do início da partida contra o América Mineiro em São Januário. Um encontro entre a atual diretoria, membros da SAF
e também membros da empresa norte-americana 777 Partners, e nessa tarde de hoje um novo encontro aconteceu, não em São Januário, mas num hotel na zona sul do Rio de Janeiro. Esse encontro de hoje marcou oficialmente o processo de transição entre as diretorias. No caso de Jorge Salgado, pegando tudo que foi feito nos últimos 3 anos, o momento atual do Vasco da Gama, entregando nas mãos de Pedrinho. Nesse encontro de hoje, estiveram presentes o presidente Jorge Salgado, os vice-presidentes, o primeiro vice-geral Carlos Roberto Osório e o segundo vice-geral Roberto Duque Estrada, enquanto esteve junto com Pedrinho, o seu primeiro vice-presidente Paulo Salomão, ex-presidente do STJD, e Renato Brito, o seu segundo VP. A empresa norte-americana também enviou representantes para esta reunião que aconteceu na zona sul do Rio de Janeiro nesta tarde de segunda-feira. Foi representado os norte-americanos pelo CEO da 777 Football Group, Don Dressfield, e também o Johannes Spors, que é o diretor-geral da 777 Partners, esteve presente, além do Nicolas Maia, que hoje é o chefe de operações da empresa norte-americana, e também do CEO da SAF Cruz Maltina, Lúcio Barbosa. Importante falar que tanto Don Dressfield quanto Johannes Spors chegaram no Vasco na última semana, participaram desta reunião de hoje e já deixam o Rio de Janeiro nesta noite de segunda-feira. Nicolas Maia, que é esse chefe de operações, continuará aqui no Rio de Janeiro nessas próximas semanas, acompanhando de perto, esse processo de transição entre diretorias e, é claro, esta reta final de Campeonato Brasileiro no Vasco da Gama. O objetivo desta reunião, só para finalizar, que aconteceu na parte da tarde de hoje, na cidade de Carioca, foi passar um panorama geral do Vasco, quanto também da SAF. Informação que tivemos é que ficou definido que neste momento serão aí criados grupos temáticos, no caso grupos que tenham a participação de representantes das duas diretorias, da diretoria de Pedrinho e também da diretoria de Jorge Salgado. O grande objetivo disso é compartilhar as informações na próxima segunda-feira. Segunda-feira que vem estarão reunidos esses grupos temáticos com membros aí da diretoria do Pedrinho e membros da diretoria do Jorge Salgado para começar o compartilhamento das informações. Nesse processo também estarão, é claro, acontecendo encontros com a atual gestão da SAF, diretoria da SAF do Vasco da Gama, que será importante para esse processo de transição também entre as diretorias. Outra conversa muito importante que aconteceu nessa parte da tarde de hoje foi sobre a reforma de São Januário, que tem como principal gestão essa atual do Jorge Salgado, que foi responsável pelo potencial construtivo ir para frente junto ao prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Isso foi abordado já por Pedrinho durante todo esse processo eleitoral. A ideia, o objetivo da reforma de São Januário, então isso com certeza será um assunto também que pautará as reuniões de transição que estarão acontecendo nesses próximos dias. O presidente Pedrinho, informação importante, vai tomar posse do cargo no próximo dia 15 de janeiro. Então o Vasco da Gama tem nesse momento algo em torno de 2 meses, até o dia 15 de janeiro, para passar tudo o que esteve acontecendo nesses últimos 3 anos, e automaticamente iniciar esse novo processo de Pedrinho, presidente do Cruz Maltina. Te empolga o Pedrinho no Vasco, torcedor? Deixe a sua opinião aí nos comentários. O certo é, o Vasco hoje tem um novo presidente, um presidente que é muito vascaíno. Ontem, como está aparecendo aí nas imagens a vocês, esse foi o Pedrinho nas arquibancadas de São Januário, comemorando, cantando, pulando, gritando. Mesmo aqueles que, é claro, queriam ver o Levenciano, pois era um candidato muito capacitado e muito gabaritado também para estar presente à frente do Vasco, sentado à cadeira da presidência, pode sim falar que hoje, mesmo sem o Leven, o Vasco terá um presidente que é muito Vasco da Gama. O Pedrinho, sem dúvida nenhuma, pode se reclamar sobre uma possibilidade de não ter um grande conhecimento de gestão, até porque o Pedrinho nunca foi esse grande gestor. A gente não tem, durante pelo menos a sua história que nós conhecemos, esse Pedrinho gestor. Isso nunca foi visto. Não pode haver dúvidas, mas a certeza, a convicção de que o torcedor vascaíno pode ter com relação a Pedrinho é a sua vascainidade. Pedrinho é um vascaíno de coração, Pedrinho ama o Vasco e, como mesmo sempre disse, queria retribuir tudo que o Vasco da Gama fez por ele sendo presidente do clube. A oportunidade chegou nas mãos de Pedrinho e a gente espera que ele possa agarrar isso como nunca. Pedrinho, um torcedor de arquibancada, um ídolo dentro de campo, agora é presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Torcemos para que dê tudo certo. E falando em torcida, a gente tem que torcer também por mais um cria. Pedrinho era um cria. E outro cria que agora representará a seleção brasileira
é o Gabriel Peck. Peck, após dar mais uma assistência na noite de ontem, participar de mais um gol do Vasco, nesta segunda-feira se apresentou para a Seleção Brasileira Sub-23, que passará por um período de treinos no CT Joaquim Grava do Corinthians. A sessão de treinos, o período de treinos da Seleção Brasileira Sub-23, comandadas por Ramon Reu Dias, durará até o dia 21 de novembro. O Vasco fez um pedido já junto à CBF para que o Gabriel Peck retornasse ao CT Moacir Barbosa antes do dia 21 para que pudesse se preparar para o confronto contra o Cruzeiro, que acontecerá no dia 22. A gente ainda não tem informações de como houve essa conversa, de como está, inclusive o andamento dessa conversa entre CBF e Vasco da Gama, mas a expectativa é que o Gabriel Peck volte quanto antes do dia 21 para ficar à disposição de Ramon Dias e se preparar junto ao grupo para esta decisão contra a equipe do Cruzeiro no próximo dia 22. Se o Peck foi convocado, inclusive com o Medel, quem deixou de ser convocado foi Puma Rodrigues. Puma, que hoje é uma reserva do elenco do Vasco da Gama, não foi convocado para as eliminatórias pelo técnico uruguaio Marcelo Bielsa. Com isso, Puma Rodrigues está 100% à disposição de Ramon Reu Dias para a partida contra o Cruzeiro. Lembrando que Paulo Henrique, o lateral direito titular do Vasco, está suspenso, ou seja, Puma Rodrigues muito provavelmente será o substituto e deve entrar em campo contra a equipe do Cruzeiro nesse próximo dia 22. Terá, quase 10 dias para se preparar e conseguir entrar em campo e render com a camisa Cruz Maltina. E olha, Vascão, para finalizar aqui o vídeo, de fato, só trazer duas informações importantes e preocupantes. A primeira informação se trata de Paulinho Paula. Ontem o atleta saiu de São Januário usando uma tipóia. Volante, segundo informações, machucou o ombro durante a partida contra o América Mineiro, mas não é algo que preocupa para a partida contra o Cruzeiro nesse próximo dia 22. Outro nome que também saiu de campo lesionado e foi visto nos vestiários, inclusive com a cara de dor, foi o Rossi, o Búfalo. O Búfalo ontem saiu do vestiário de São Januário mancando e sentindo muitas dores. Não temos informações ainda de qual seria o problema, o diagnóstico dessa possível lesão, mas é algo para ficar de olho, é o que preocupa, visto que o Rossi acabou de voltar de uma lesão na coxa direita, uma lesão muscular. Torcer para que não dê nada de errado e que para a próxima segunda-feira Ramon Dias ainda tenha Búfalo, tenha também o retorno de Marlon, de Luco Orejano, o próprio Paulinho também, jogadores importantes para essa retomada do Vasco no segundo turno de Campeonato Brasileiro. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo desta segunda-feira, e amanhã às 7 horas em ponto estaremos aqui com o nosso Acorda Vascão, com muitas novidades, muitas informações. Se você curtiu esse vídeo, não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar o nosso conteúdo e não deixe também de deixar aqui embaixo o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é fundamental para a divulgação do nosso conteúdo. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas!